Sem um álcool aqui, pastor. Sem problema. Agradeço pelo convite. É um prazer poder estar aqui com os amados irmãos nesta igreja. Trago um abraço lá da Igreja Batista Memorial para os amados irmãos. A minha esposa não pôde estar me acompanhando aqui porque ela tem compromisso lá. Ela toca o teclado, é instrumentista. Então, ela teve que ficar acompanhando lá na igreja. Mas é um privilégio poder estar com os irmãos, glorificando, exaltando, orando, buscando a face do nosso Deus. Como o pastor disse, estamos há 3 anos ali na Memorial e 25 anos nessa jornada de ministério pastoral, sendo sustentados pela poderosa mão do nosso Deus. Somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, pois foi para isso que nós fomos convidados. Então vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 1, versículo 27. Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 27. Abre a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. 1 Samuel 1, 27 diz: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, curvamos o nosso coração diante da Tua sabedoria, diante de todo o Teu domínio, e com todo temor e tremor, vem, ó Espírito Santo, e ministra ao coração da Tua igreja, daqueles que estão aqui, daqueles que estão na rede social, mas que Teu Espírito Santo possa ministrar a verdade do céu, todas as coisas somente para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Por este menino, diz Ana, orava eu. Por qual área da sua vida que você está orando? Por qual situação que você está clamando a Deus? O que está levando você? Qual é o problema que está levando você a orar a Deus? Porque muitas das vezes os nossos próprios sonhos que nós temos, e que alguns foram até interrompidos temporariamente por causa desta pandemia, mas esses sonhos, e muitos deles até nos desafiam. E as crises que nós passamos na nossa vida, elas vêm para revelar ou para nos ensinar muitas vezes, ou muitas coisas. E muitas orações têm sido feitas, e temos buscado muita presença do Senhor, mas quantos resultados nós temos obtidos através da nossa oração? Temos passado por lutas, sim, temos passado por tantas dificuldades que se apresentam diante do nosso horizonte, diante dos nossos olhos, e são alguns problemas, talvez até sérios demais, e interessante que problema, luta, nunca escolhe lugar, pessoa, situação, família, vem para todos nós. E no texto de 1 Samuel, a família de Elcana, esta casa aqui, estava passando por problemas seríssimos. Eles iam para Jerusalém, em todas as festas, em todos os cerimoniais, eles estavam buscando a face de Deus, eles estavam buscando a presença de Deus, mas havia uma crise dentro daquela família, e um conflito entre Penina e Ana. Ana não tinha uma ideia, uma história, uma definição na vida dela sobre felicidade. Ela não sabia o que era isso, porque ela estava doente, ela não se alimentava, ela chorava constantemente, ela tinha um coração atribulado, porque ela queria gerar um filho, ela queria ter um filho. Mas vejam, observem o texto bíblico, que a questão é de Deus e não dela. Deus quer nos ensinar que precisamos valorizá-lo, buscar a sua face, muito mais do que bens, muito mais do que dinheiro, muito mais do que uma posição social. O objetivo de Deus é que você e eu possamos simplesmente viver para Ele, nos dedicar a Ele, nos derramar diante dEle, para vivermos do milagre dEle. Nós precisamos reconhecer a Deus em tudo na nossa vida,
como o ar que nós respiramos e que precisamos desse ar tão importante para nós, nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Precisamos colocar o nosso coração, a nossa vida constantemente diante de Deus, porque é Deus que envia a nós a sua bênção. Ter Deus é ter a certeza que somos abençoados por Ele. E quando nós temos a certeza que estamos com Deus, então Deus supre todas as nossas necessidades. Então Deus quer nos ensinar que nós precisamos é dEle. Quando o povo de Israel estava caminhando no deserto, em um certo momento faltou água potável. O que o povo fez? Começou a murmurar, começou a criticar, começou a falar com Moisés e reclamou: não tem água aqui não, está difícil, estou morrendo de sede. O que Israel estava ali acontecendo com ele? Estava aprendendo uma lição. Deus é capaz de tirar uma água de uma rocha? Sim. Deus é capaz de fazer chover? Sim. Deus é capaz de abrir o mar vermelho? Então nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos encurvar o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida diante desse Deus. O problema é que muitas das vezes na nossa própria essência, na nossa própria natureza, nós somos orgulhosos demais. E às vezes somos egoístas demais. Diante de tudo aquilo que se apresenta diante de nós, precisamos sim aprender constantemente que o que Deus nos dá, o que Deus tem nos dado é para devolver a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós não fomos chamados para ficar mostrando com orgulho o que nós temos, o que nós conquistamos, o que nós ganhamos. Nós aprendemos na palavra de Deus que todas as coisas, tudo é para o louvor e glória do nome de Cristo Jesus. Precisamos sim, o que nós aprendemos na Bíblia, nós devemos nos humilhar, nos render e reconhecer que todo o dom perfeito vem do Pai que criou todas as coisas. Precisamos aprender sim, que nós, na nossa própria imperfeição, no nosso egoísmo, queremos muitas das vezes tudo para nós. Nessa caminhada tão louca de sobreviver, algumas pessoas têm se esquecido até de Deus, ou de devolver para Deus a glória que é devida ao seu nome. Mas tudo que Deus tem nos dado é para glorificá-lo e para ajudar os irmãos. Sempre é para isso. Os projetos de Deus sempre serão grandes, sempre serão projetos perfeitos, sempre serão os maiores para as nossas vidas. Porque os horizontes de Deus não são apenas de coisas desta vida. Os sonhos de Deus é alcançar vidas. O sonho de Deus é alcançar pessoas, é fazer discípulos. O sonho de Deus é ir ao encontro dos marginalizados. O sonho de Deus é o encontro dos necessitados. O sonho de Deus é ir ao encontro das famílias. O sonho de Deus é ir ao encontro da onde existe gente. O desejo de Deus é levantar uma geração de profetas para que possa abençoar a nossa terra. Deus está interessado em pessoas e não em coisas. Deus está interessado em vida. Às vezes nós ficamos tão presos nos nossos próprios desejos, nos nossos próprios projetos, e esquecemos essa vontade de Deus. Enquanto que os sonhos de Deus são muito grandes para a nossa vida, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, quando Deus pensa em você, Deus já pensou em um projeto, em um sonho, em bênçãos, para que você possa glorificá-lo, para que você possa exaltá-lo. A nossa luta, meu irmão, o problema é que, diante das nossas crises, daquilo que nós estamos passando, devemos aprender a descansar em Deus. Mas entenda uma coisa, toda luta e toda crise sempre vem para nos tirar do lugar. O que isso quer dizer? Ou a gente vai para frente, ou a gente vai para trás. Ou a gente avança, ou retrocede. Tem gente que, quando passa pela crise, se tranca no quarto e começa a chorar, entra no desespero, entra numa angústia, aí começa a gritar, e começa a xingar, e começa a fazer um monte de coisa.
Tem outras pessoas que quando entram na crise, elas glorificam, elas louvam, elas oram. Tem gente que quando passa pela crise, elas até agradecem a Deus, e louvam, e glorificam ao nome de Jesus Cristo. A maneira como você enfrenta a tua crise, a maneira como você enfrenta a tua luta, é justamente a maneira que determina a atmosfera na qual você vive com Deus. Você deve colocar as tuas lutas diante de Deus e crer que ela não veio para te abater, ela não veio para calar a tua boca, ela não veio para tapar os seus lábios, ela veio para que você possa ser transformado, para que você possa ser aperfeiçoado na sua fé, como pessoa, como ser humano. Ele veio para te amadurecer, para que você possa ser uma pessoa melhor, para mudar a tua história, mudar a tua vida, quem sabe até mesmo o teu caráter, ou a tua personalidade. Então Deus está tratando com cada um de nós, Deus está querendo melhorar a cada um de nós. E todo o contexto de 1 Samuel capítulo 1, da família de Eucana, a gente percebe que havia ali duas esposas. É claro que isso aqui, só lembrando os irmãos, né? Isso aqui é uma prática comum no mundo antigo, no mundo judaico antigo. Então, o nome dessas duas mulheres era Eucana, era Ana e Penina, perdão. E se os irmãos com certeza conhecem a história, percebem e entendem que Penina perseguia Ana. Está lá no versículo 2, versículo 6, 7. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. E a sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia eles de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Penina é aquele tipo de pessoa que tipifica a pessoa que é usada para zombar, para irritar, questionar a nossa fé. Essa pessoa se coloca na nossa caminhada, na nossa vida, para nos provar. Questionam quando você vem à igreja. Vai na igreja de novo? Outra vez? Vai fazer o que lá? Questionam quando você entrega o teu dízimo, a tua oferta, te humilha. Quando você tem um desejo de se consagrar, de se dedicar mais no altar do Senhor, ficam questionando isso. Cuidado com as meninas dessa vida. Interessante, ela sempre tem filhos e filhas. Sabe, tem pessoas que olham para você e às vezes querem ter o teu dom, querem ter o teu ministério, querem usurpar aquilo que você tem buscado até diante de Deus, com a única intenção, afundar a sua vida, para te humilhar. Muito cuidado com isso. Mas, olhando para o mesmo texto, também surgem dois outros personagens. Versículo 3. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Esses dois homens, Ofni e Finéias, eles tipologiam, apresentam para nós a religiosidade. A religiosidade sempre foi e sempre será a inimiga do homem. Porque a religião não constrói nada. A religião não transforma a vida de ninguém. Apesar daqueles homens serem sacerdotes, eles eram extremamente religiosos. Eles não cumpriam os mandamentos, eles não olhavam para os órfãos, eles não ajudavam as viúvas, eles eram impacientes, eles eram homens extremamente irritados, não tinham fé, não sabiam esperar em Deus, eles não sabiam dar glórias a Deus, eles não sabiam adorar. Eram homens que viviam simplesmente a sua religiosidade. Outro personagem surge, Eucana, marido de Ana e de Penina. Eucana tipifica aqueles que vivem conformados às coisas deste mundo. Eu não acredito tanto em milagres assim. Milagre está lá na Bíblia, aconteceu, lá no passado, não acontece mais hoje não. Isso já acabou. Não acreditam no poder de Deus, não acreditam mais no poder da oração, vivem a sua vidinha, sem esperança, não tem fé,
não se esforçam nem para melhorar, não espera mais no agir de Deus, não crê mais nesse Deus do impossível. Há um exemplo muito interessante na Bíblia, que é de Zacarias e Isabel. Está lá em Lucas capítulo 1. Zacarias e Isabel também queriam ter muito um filho. Passaram a vida toda do seu casamento, do seu matrimônio, pedindo a Deus um filho. Mas chegou um tempo, parece que eles se habituaram tanto à vida religiosa, à vida sacerdotal, já não esperava tanto mais o milagre de Deus, até porque já eram velhos, cansados, a idade já havia passado, até que um dia Zacarias estava lá no templo, aí o anjo apareceu para ele: Zacarias, olha, a tua oração, que você tem feito há anos, Deus vai responder, viu? Você vai ter um filho. Zacarias ficou feliz, deu glória a Deus, se exaltou, falou com Deus: Senhor, tu és tremendo, maravilhoso, foi isso? Não, ele começou a questionar com o anjo. Começou a perguntar: mas como é que pode? Agora que eu estou velho, isso não é possível. De tanto questionar, ele chegou para o anjo e falou: me dá um sinal aí. Você quer um sinal? Tá bom, vai ficar mudo. Até o nascimento do teu filho, tu vai falar mais nada. E ele ficou mudo. Você não vem aí na igreja por causa de pessoas, fala a verdade. Você não vem na igreja por causa das coisas que podem ter. Você vem na igreja por causa de Deus. Nosso foco é Deus. Nós estamos aqui por Ele. Porque Ele é que transforma o meu coração. Ele que muda a minha vida. Ele que renova. Ele que me renova as minhas forças. Ele que enche a minha vida do seu Espírito Santo. Então o meu foco é para estar aqui, a fim de que eu possa ser cheio da sua graça. E isso não pode mudar na minha vida. E o texto bíblico revela que houve uma reviravolta na vida de Ana. No versículo 19, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana, diante de muitos dias, de muito tempo, muitos anos, ela ficou prostrada, com um sentimento de derrota, humilhada, irritada, não encontrava a saída, até que ela tomou uma atitude, até que ela tomou uma decisão, e tudo depende das tuas decisões, tudo depende da tua escolha. Então, meu querido, está na hora de se levantar para enfrentar a vida, enfrentar os problemas. Então não fique prostrado, erga-se, segure na mão de Deus e vai, se coloca de pé e confia na direção que Deus está te dando, porque Ele está querendo ajudá-lo a caminhar. Ana tinha tudo para parar. Até mesmo Eucana chegou a falar para ela: Ana, não fica assim não, porque eu sou para ti melhor do que 10 filhos. Você acha que Ana desistiu? Você acha que Ana abriu mão, parou? Ela simplesmente tomou uma atitude, uma decisão. Ela resolveu deixar de lado a zombaria, jogou para fora a angústia da sua alma, toda a amargura, e ela disse: eu não quero mais depender dos outros, não quero que os outros sintam pena de mim, eu quero confiar em Deus. E quando ela levantou-se, ela agarrou-se firmemente naquilo que Deus pode fazer. Você pode estar se achando que você é um vaso todo quebradinho, mas o que a gente olha na Bíblia é que Deus é capaz de pegar um vaso todo quebradinho, em todos esses caquinhos, e consertar esse vaso, a ponto de fazer um vaso novo. No versículo 10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Obrigado, querido. Ana creu no poder da oração. Eu fico, esse tempo que eu tenho de ministério, com todas as experiências que a gente tem passado na vida, eu fico pensando, o problema talvez seja que muitas pessoas não acreditam mais no poder da oração. Fico olhando, as pessoas parecem que não acreditam mais, nem mesmo nas suas próprias orações.
Você encontra a pessoa, ora por mim, vocês oram por mim, vocês oram, né? Vocês oram por mim, vocês oram por mim, sempre não acreditam mais em que Deus pode fazer, porque é nas orações que Deus vem, é nas orações que Deus age, é nas orações que Deus ainda realiza milagres, e glórias a Deus por isso. Ele continua agindo através da oração. Nunca pare de orar, nunca pare de buscar a face de Deus, creia no poder das suas orações. Versículo 11 diz, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana fez um voto ao Senhor, diante da resposta das suas orações. Quem guerreia as nossas guerras é Deus. Agarre-se e creia nas promessas de Deus. Deus está agindo, amém? Deus está trabalhando. Ele continua sendo fiel. A sua palavra é a mesma, não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele que vela em cumprir todas as suas palavras. Há promessas de Deus e promessas incríveis e extraordinárias para cada um de nós. E todas essas promessas estão na sua palavra. E a sua palavra não volta vazia. Ana fez um compromisso com Deus. Ana fez um compromisso com a palavra de Deus. Que aprendemos aqui que nós precisamos a cada dia assumir o nosso compromisso, a nossa posição com Deus Todo-Poderoso, com a sua palavra que ainda continua viva e eficaz para com cada um de nós. E tem mais, versículo 12, e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Ana perseverou na oração. Ela demorou-se na presença de Deus. Ela ficou firme. Ela não desistiu. Ela não ficou desanimada. Ela lutou. Ela lutou. Ela lutou até receber a sua bênção. Pessoas foram usadas para desanimá-la, mas ela perseverou na oração. Se nós olharmos e observarmos, de uma mulher triste, atribulada, aflita, irritada, depressiva, humilhada, ansiosa, ela recebe a palavra de Deus. Ela toma uma decisão diante de Deus e não ficou mais assim. Versículo 18, e disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A gente não pode ficar guardando as coisas dentro do nosso coração, não. As coisas do passado, algumas coisas que nos impedem a nossa caminhada, algumas coisas que são verdadeiras âncoras, que impedem de nós nos avançarmos, coisas que nos deixam aflito, coisas que nos deixam atribulado, irritado, cansado, porque muitas das vezes nós ficamos guardando as coisas dentro do nosso coração, e muitas dessas coisas que nós guardamos estão nos levando à ruína, estão nos levando ao fracasso, ao desânimo. Nós precisamos ser renovados por Deus e crer e viver que o Deus pode fazer um milagre. Diz o texto que Ana melhorou na sua vida. O milagre de Deus melhora. E Deus tem um milagre para cada um de nós. Não importa o tamanho da dificuldade, porque isso é subjetivo demais, né? De repente o tamanho da minha dificuldade para você é pequenininho, mas para mim é uma tempestade. Mas Deus tem um milagre para cada um de nós, que pode ser realizado dentro do nosso coração, e o milagre de Deus nos restaura, o milagre de Deus nos renova. Aí você pode estar falando, mas pastor, eu estou passando pelo deserto. Glórias a Deus, porque Deus pode fazer brotar um oásis desse teu deserto. Ele pode fazer brotar coisas maravilhosas para você. Nós precisamos crer na vitória de Deus, nós precisamos crer sim nas orações, e que as nossas vidas estão nas mãos de Deus.
até que Ana concebeu e deu à luz um filho. Deus respondeu a sua oração. Agora eu pergunto para os irmãos. Os irmãos sabem qual era o nome dos filhos de Penina? Os filhos das filhas de Penina? Não, né? Não está na Bíblia? Você não sabe. Você sabe qual é o nome do filho de Ana? Sabe, né? Porque Deus manifestou sobre a vida de Ana a sua glória. Deus manifestou sobre a vida de Ana o seu amor, a sua misericórdia. Ana recebeu o milagre de Deus e deu o nome do seu filho Samuel, profeta e sacerdote do Deus Altíssimo. Eu pergunto para você, meu querido irmão, você crê no poder de Deus? Você crê no poder das orações? Pelo que você está orando? Há quanto tempo você está orando? Sua casa, sua família, seu trabalho, seus sonhos. Deus é capaz de restaurar até mesmo o amor, o perdão. Deus é capaz de conceder graça, libertação, salvação. Pelo que você está orando? Por quem você tem clamado? Nesta noite, neste momento, assuma um compromisso diante de Deus, diante da palavra de Deus, e deixa nesta hora Deus transformar a sua vida, Deus lhe abençoar, Deus te levantar, colocar de pé, erguer-se novamente. Deixa Deus tocar na sua vida. Feche seus olhos e fale com Deus, por favor. Coloque diante de Deus o seu coração, a sua vida, a sua necessidade, aquilo que você está buscando no Senhor. Talvez seja parecido com a história de Ana, você talvez esteja vivendo momentos de tanta luta, tanta dificuldade, tanta crise. Pessoas que talvez estejam te ofendendo, questionando talvez até mesmo a sua fé. Mas Deus está nessa noite desafiando a você, chamando você, convocando você, convidando você a não desistir, a crer, a acreditar, a se derramar diante do altar do Senhor e clamar: Senhor, tenha misericórdia de mim, ó filhos de Davi, tenha misericórdia de mim, segura-me pela tua mão, me levanta, salva-me, vai ao encontro da minha casa, da minha família, dos meus sonhos, dos meus projetos. Tenha misericórdia, transforma, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Vem com a tua presença, derrama o teu espírito. Traz vida, traz renovo, traz paz. Em nome de Jesus. Deixa Deus fazer coisas grandes. Creia no poder de Deus, creia no milagre de Deus, creia no agir de Deus, para que você possa sair daqui nessa noite recebendo mais de Deus na sua vida, do toque transformador, para que você possa sair daqui na certeza, na esperança de um milagre. Então busque a presença do Senhor, coloque-se diante dele e levante o seu clamor, levante a sua oração diante do altar do nosso Deus Todo-Poderoso. E se Deus está falando contigo, se Deus está te chamando, e o Espírito Santo está tocando no seu coração, se você está entendendo que esta noite foi especial para você, se você está entendendo que nesta noite a palavra foi para você, então eu convido você a se colocar de pé onde você está no teu lugar. Eu gostaria de orar juntos. Vamos estar orando juntos. Se você puder se colocar de pé, pode se colocar diante de Deus, em pé. Se Deus está falando contigo, amém. Deus está falando com você, coloque de pé no teu lugar e derrama o seu coração no altar do Senhor. É você e Deus agora. É você e Deus. Deixa Deus olhar para você. Eu costumo falar, até mesmo na igreja memorial, o que chama a atenção de Deus não são os nossos pulos, nem os nossos gritos. O que chama a atenção de Deus é a nossa fé.
Usa a tua fé agora. Rasga o teu coração. Seja sincero para Deus. Pai, em nome de Jesus, todos os teus filhos que estão de pé diante de Ti, estão, Pai, levantando as suas vozes em oração. Deus, o Senhor conhece as suas lutas, o Senhor conhece as provas e as tribulações que cada um tem passado nesta vida. Pai, que a Tua graça seja mais do que suficiente a nos sustentar agora pelo poder da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa nos enchermos de Ti, Senhor, mais e mais. O mover de Deus aconteça em favor da nossa vida, da nossa história, da nossa casa, da nossa família, das nossas necessidades. Vem, Senhor, com Teu milagre. Renova-nos, Senhor, pois, ó Pai, queremos experimentar e viver mais de Ti. Vem sobre nós, vem sobre a vida da Tua igreja, do Teu povo, de todos nós que aqui estamos. Vem mais da Tua presença, e que aqui o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado. Todo louvor e toda glória seja dada somente a Jesus Cristo, o nosso Senhor, a quem nós oramos. Agradecido nós somos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar. Deus abençoe ricamente a sua vida, seu coração. Graça e a paz de Jesus seja constantemente sendo derramado sobre cada um dos amados irmãos, para a glória dele. Amém. Deus abençoe.